Olá, seja bem-vindo ao devocional de hoje. Eu sou Gabi e esta semana estamos nos aprofundando no capítulo 3 de Filipenses. O tema de hoje é Encontrando Mentores Espirituais. Todos os dias, você está sendo formado, consciente ou inconscientemente, pela cultura ao seu redor. Os vídeos que assiste, as músicas que ouve e as pessoas que segue estão constantemente influenciando sua maneira de pensar e agir. Então, vamos refletir sobre como podemos ser mais intencionais sobre quais mentores permitimos que entrem em nossa vida. A passagem de hoje é Filipenses capítulo 3, versículo 17. Irmãos, sigam unidos o meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão que apresentamos a vocês. Vamos nos aprofundar na palavra? Você já teve dúvidas sobre como aplicar os ensinamentos de Jesus em sua própria vida? Mesmo tendo a Bíblia para nos guiar e o Espírito Santo como nosso ajudador, as complexidades da vida e da fé podem obscurecer nosso caminho. Embora queiramos viver a vida que Jesus pretende para nós, é fácil nos sentirmos perdidos no vasto cenário de contradição entre a fé cristã e as influências culturais. A passagem de hoje oferece uma solução simples: encontrar um guia. Observe bem aqueles que estão atravessando o complexo terreno do cristianismo moderno e siga a orientação deles. Paulo incentiva os filipenses a seguirem o exemplo dele e também observarem os que vivem de acordo com o padrão das Escrituras. Essas são palavras pelas quais devemos viver. Ao aprender com o exemplo de cristãos maduros e tementes a Deus ao nosso redor, podemos navegar em nossa própria fé com mais confiança. Na sociedade atual, saturada de mensagens subliminares, esse conselho é mais importante do que nunca. Nossa cultura nos influencia de todas as direções, moldando subconscientemente nossos valores e crenças por meio de algoritmos, letras de música e histórias contadas na internet ou TV. Consequentemente, se não escolhermos nossos mentores, o mundo os escolherá para nós. Corremos o risco de nos tornar discípulos involuntários daqueles que nunca pretendemos seguir, tornando-nos pessoas que nunca pretendemos ser. Não se deixe enganar. Todos nós estamos sendo orientados por alguém ou por alguma coisa. Portanto, a pergunta é: quem ou o que está orientando você hoje? Para responder isso, é preciso considerar o uso que se faz do telefone, da TV e das mídias sociais e perguntar-se quem está moldando seus pensamentos, quem você está permitindo que fale em sua vida. Depois, é preciso ainda ir além e pensar sobre quem você quer que seja seu mentor. Quem o inspira a crescer em sua fé e como você pode estar mais perto deles. Quais sábios pensadores cristãos, do passado ou do presente, você pode dedicar mais tempo para ouvir? Você pode mudar seu caminho hoje mudando os seus mentores. O conselho de Paulo ressoa: mantenha seus olhos naqueles que vivem vidas piedosas. Observe-os, estude-os e, em seguida, modele o comportamento deles. Sempre pedindo ao Senhor por discernimento para filtrar tudo através das Escrituras. Reflita e ore comigo. Separe este momento para pensar naquilo que você tem ouvido e assistido de forma recorrente. Peça a Deus para te ajudar a discernir o que não tem produzido bons frutos em sua vida e a te ajudar a encher a sua mente com coisas edificantes. Busque ter como mentores homens e mulheres de Deus, do passado e do presente, que deixaram um legado de fé, obediência e perseverança. Em sua vida pessoal, esteja aberto a observar os irmãos ao seu redor cujo exemplo é digno de ser imitado. E preocupe-se também em deixar um testemunho, um exemplo e um legado que honre a Deus e abençoe as futuras gerações. Vamos orar. Pai Celestial, hoje quero te pedir que coloque mentores piedosos em minha vida, pessoas que possam me ajudar em minha jornada espiritual e me mostrar o caminho da retidão, mesmo neste mundo confuso e barulhento.
Enquanto aprendo a seguir a Ti com aqueles que Te seguem diligentemente, torne-me mais parecido com Jesus. Molde meu caráter, guie meu caminho e me aproxime de Ti. Em nome de Jesus. Amém. Olá, seja bem-vindo ao Caminho pela Bíblia de hoje. Acompanhe com atenção as palavras de Mateus, capítulo 26, versículos de 36 a 46. Então, Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsêmani e lhes disse: "Sentem-se aqui enquanto vou ali orar." Levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a ficar triste e angustiado. Então lhes disse: "A minha alma está profundamente triste, em uma tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo." Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: "Meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas como tu queres." Depois, voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. "Vocês não puderam vigiar comigo nem por 1 hora?" perguntou a Pedro. "Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca." Ele se retirou pela 2ª vez e orou: "Meu Pai, se não for possível afastar de mim este cálice sem que eu o beba, faça-se a tua vontade." Quando voltou, de novo os encontrou dormindo, porque os olhos deles estavam pesados. Então, deixou-os novamente e orou pela 3ª vez, dizendo as mesmas palavras. Depois, voltou aos seus discípulos e lhes disse: "Vocês ainda dormem e descansam? Chegou a hora. O Filho do Homem será entregue nas mãos de pecadores. Levantem-se e vamos. Aí vem o meu traidor." Getsêmani. Essa palavra significa o lugar onde as azeitonas eram espremidas para a extração do azeite. Espremido. Era assim que Jesus se sentia. Ele sabia o que as próximas horas lhe reservavam: as mais terríveis dores físicas e emocionais, a rejeição e as falsas acusações, a dor de ter que levar sobre si o pecado de toda a humanidade. Os discípulos de Jesus dormiram. Cederam ao sono por 2 vezes, mesmo diante do apelo insistente de Jesus para que eles o acompanhassem em oração. E quanto a Jesus? Ele ora buscando forças para suportar o sofrimento. Nosso Salvador estava buscando graça para não falhar na sua missão, não fugir do sacrifício. A oração não serve apenas para transformar as circunstâncias, mas também para nos transformar diante das circunstâncias. Jesus está nos chamando para esse lugar de comunhão com o Pai, em quem encontramos resiliência e sabedoria. Orando, descobrimos que se Ele está permitindo que sejamos exprimidos, é porque Ele quer distrair de nós algo precioso. Olá, eu sou Ana Nóbrega. Seja bem-vindo ao especial do Posicionadas aqui no Glorify. O capítulo 4 do livro de Marcos é repleto de ensinamentos por meio de parábolas. Jesus utilizava esse método para fazer com que o conhecimento que transmitia se tornasse acessível e de fácil compreensão, até para os mais simples. O capítulo começa com Jesus contando a parábola do semeador. Esta parábola nos ensina que devemos ser como a semente lançada em terra boa. Pessoas que ouvem a palavra, aceitam-na e dão boa e farta colheita. Marcos narra no mesmo capítulo 3 outras parábolas que Jesus usou para ensinar o povo. A parábola da candeia, que ensina que tudo será trazido à luz e que com a medida que medimos seremos medidos. E as parábolas da semente e do grão de mostarda, que revelam para nós sobre o reino dos céus. Naquele mesmo dia, ao anoitecer, após ter ensinado o povo, Jesus entrou no barco com seus discípulos a fim de atravessarem para o outro lado. No caminho, um forte vendaval os atingiu. Jesus, que estava dormindo na popa do barco, foi acordado por seus discípulos, que tremiam de medo, temendo a morte. Enquanto eles ainda estavam apavorados, Jesus lhes perguntou: "Por que vocês têm tanto medo? Ainda não têm fé?" Ele então se levantou, repreendeu o vento e o mar e fez-se completa bonança.
Embora essa seja uma das histórias mais conhecidas dos evangelhos, precisamos trazê-la à memória em todos os momentos de medo e aflição. Quando os desafios que parecem nos afundar chegarem, que possamos lembrar que o mesmo Jesus, que comandou o vento e o mar, cuida de nós em nossas lutas. Os desafios da vida que parecem impossíveis fazem parte dos planos de Deus para manifestar mais uma vez seu imenso poder e grande misericórdia.